Hoje vamos falar de Apocalipse. Tirar dúvidas aqui ao pessoal. O pessoal anda com muitas dúvidas. E nós temos que estar preparados para o início dos tempos. As pessoas costumam falar que nós estamos no fim dos tempos. Na realidade, este é o início de um tempo glorioso. É o início de um tempo sem injustiça, sem morte, sem doença, sem fome, sem perseguição, sem ego, sem vaidade, sem orgulho, sem comparação, sem cri-cris. É um tempo sem feitiçaria, sem imoralidade. É um tempo em que nós vamos viver a perfeita e gloriosa vida que Deus sempre desejou para nós. Há muita gente que olha para este tempo e diz assim: nós estamos no fim dos tempos. Irmãos, todo o fim é o início de algo novo. E nós estamos a entrar no início dos tempos. Que assim que nós entrarmos nele, eu te garanto, não vais ter saudade nenhuma do que para trás ficou. Esta semana estava um jovem a fazer uma pergunta a um pastor que era: pastor, se eu fizer a vontade do diabo, ele vai me tratar melhor no inferno? E o pastor disse-lhe: querida, assim que tu entrares no inferno, nada vai te fazer lembrar o prazer que o pecado te deu. Tu vais ter saudades da terra. No entanto, quando nós entrarmos no céu, nós nunca mais vamos ter saudades do que vivemos aqui ou daqueles sonhos que ficaram por fazer, aquela viagem. Irmãos, nós vamos ter novos mundos para viajar. Com cores fortes, com sons maravilhosos. Eu não falo isto muitas vezes, alguns de vocês há mais tempo aqui na igreja saberão. Quando eu tive o acidente, os anjos vinham ao meu redor cantar. E na altura, como eu tinha estado em coma e tudo mais, eu pensava assim: isto é da minha cabeça. Embora tenha tudo ficado muito vívido na minha mente. E uns meses depois, uma missionária inglesa, que eu nunca tinha falado com ela acerca do assunto, e ela disse: lembras-te quando os anjos cantavam ao teu redor a adoração cura? E uma das coisas que eu me lembro era o som, que não tem nada a ver com as nossas músicas. Era um som diferente, mas era melhor. Sabem, é diferente. A gente não dá para ter saudades da terra quando nós começarmos o início dos tempos, o início da gloriosa, perfeita vontade de Deus, viver. Nós não vamos ter saudade disto. Quando nós às vezes, mas eu ainda... Irmãos, nós precisamos de desejar que o Senhor venha. Porquê? Porque quando o Senhor estiver às portas, o grande avivamento vai acontecer. Quantos querem um grande avivamento? Para o grande avivamento acontecer, a gente tem que desejar que o Senhor venha. Porque as duas coisas, enquanto eu estiver preocupado com o que eu quero viver, com o que eu quero fazer, isso demonstra também que eu não estou preocupada com o grande avivamento, com a salvação de muitos. Então nós temos que nos preparar para o início dos tempos. Lá em Apocalipse 22, 12 a 17, diz assim o Senhor: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a esposa dizem: vem.
Quem ouve, diga vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Ó Senhor Jesus, nós queremos esta manhã, Senhor, aprender a desejar-te como terra seca, como terra sedenta, Senhor. A desejar as coisas que são do alto e não as que são da terra. A desejar, Senhor, viver a tua gloriosa vontade, Senhor, em todos os momentos da nossa vida, Senhor. Nós queremos viver para ti, Senhor. O nosso viver é Cristo e o nosso morrer é ganho. Amém. Então o Senhor está a dizer que tem galardão para dar segundo a nossa obra. E que nós precisamos de entregar a nossa vida a Cristo. As nossas vestiduras têm que ser lavadas pelo sangue de Cristo para termos o direito da árvore da vida, acesso à árvore da vida e que possamos entrar na cidade pelas portas. E o que é que ele fala aqui? Ele fala depois de alguns pecadores que não poderão entrar. O que é que isto quer dizer? Que ficarão de fora os que pecam? Não, ficarão de fora aqueles que nunca se arrependeram do seu pecado. Porque quando nós olhamos para a mentira, para o homicídio, para a prostituição, de uma maneira ou de outra, nós já entramos no negócio. De uma maneira ou de outra, sempre que nós lemos uma carta de astrologia ou quisermos tentar descobrir alguma coisa pelo mapa, nós abrimos a porta, nós entramos no pecado da feitiçaria. Mas quando nós nos arrependemos e lavamos as nossas vestiduras no sangue do Cordeiro, então temos direito à árvore da vida e podemos entrar na cidade pela porta. Então o céu não é para gente que nunca pecou. O céu é para aqueles que se arrependeram e mudaram de vida. Olhem só em Romanos 1,17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Como é que nós vivemos pela fé? Por causa de uma decisão que eu fiz. Não. O viver pela fé é uma decisão constante, diária. Todos os dias eu levanto-me da cama e eu decido viver pela fé. Olhem só em Romanos 3, 22 e 24. A justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Aqui diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então nós entramos nesta vida com Cristo quando nós olhamos para a cruz e dizemos, meu Deus, meu Pai, meu Rei, eu preciso de Ti. Porque eu já pequei. Mas eu tenho acesso ao Pai quando eu me arrependo, quando eu olho para Jesus e eu lavo as minhas vestes no sangue do Cordeiro. Aí eu tenho acesso à árvore da vida e posso entrar na cidade pela porta. E Deus diz que nos vai dar galardão segundo a nossa obra. Então aqui, Jesus é a nossa justiça. Jesus nos deu acesso. Mas há um versículo que nós conhecemos muito bem, que está lá em João 14, 6, em que ele diz aos seus discípulos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Jesus disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. E muita gente tem se enganado e pensa que Jesus é a meta. Jesus não é a meta. Jesus é o... Qual é a diferença de eu ver Jesus como uma meta e de ver Jesus como o caminho? Quando eu estou numa corrida e eu passo a meta, recebi o troféu, tenho a medalha ao pescoço e vou seguir a minha vida. Coloco a medalha lá no quarto, penduro em qualquer lado e toda a gente tira uma fotografia de mim a passar pela
Meta. Preciso de passar pelo percurso novamente? Não, porque já atingi a meta. E muita gente hoje olha Jesus como a meta e não o caminho. Por isso é que há tanta gente na igreja que está com medo dos fins dos tempos. Porque eles não conseguem ver o início. Eles sabem que têm passado por Jesus como meta e não como caminho. O Senhor Jesus vem buscar aqueles que caminham nele. A meta, eu passo por ela uma vez, recebi a medalha e vou-me embora. Tenho o troféu. Jesus não disse que nós éramos a meta. Ele diz que a meta é o Pai. A meta são as moradas que Ele tem preparadas para nós no céu. Para eu chegar até lá, eu tenho que passar por onde? Pelo caminho. E agora nós temos que ter atenção. Eu posso dizer assim, o Porto é tão lindo. Quem é que já foi ao Porto? O Porto é tão lindo, tem vinho tão bom, tem umas videiras tão maravilhosas, dá para passear de barco pelo Rio Douro, tem tantas pontes, dá para fazer tantas caminhadas, tem a biblioteca, a livraria mais linda do mundo, tem livros maravilhosos e antigos lá também. E a gente diz assim, o Porto é tão lindo. E o caminho para lá tem um caminho maravilhoso que é pelas estradas nacionais. A gente passa pela Ericeira, a gente passa por Mafra, a gente pode passar por Peniche, comer lá um peixinho bom. A gente continua a subir, a gente tem a Nazaré com aquelas ondas fantásticas para surfar. A gente pode ir conhecer Aveiro, a Veneza portuguesa. Tem coisas tão lindas pelo caminho. A gente pode olhar, planear, dizer que é tão bom e nunca ir até ao Porto. Nunca passar por Peniche, por Aveiro, por Nazaré. A gente sabe o caminho, a gente sabe quanto é que custa a portagem, a gente sabe o tempo que demora a lá chegar. A gente viu fotografias na internet e a gente não anda por lá. Ou a gente começa o caminho e de repente vê uma seta que diz Espanha e a gente diz assim, bora lá! Há muita gente que conhece o caminho, quer chegar ao destino, mas anda por outros lados. Conhecer o caminho não é a mesma coisa que andar por ele. E uma das coisas que nós temos que nos lembrar é da parábola das 10 virgens que o Senhor Jesus contou. E as 10 virgens conheciam o noivo, só 5 tiveram direito à árvore da vida e a entrar pela cidade através da porta. Porquê? Porque elas conheciam o caminho, mas nunca tinham entrado nele. Nós não podemos ser simpatizantes da fé. Nós temos que viver pela fé. Nós não podemos ir a Jesus como uma meta para uma cura, como uma meta para me dar um homem de Deus, até porque se eu não sou mulher de Deus, Deus nunca me vai dar um homem de Deus que é para não estragar aquele homem. Verdade ou mentira? Os homens de Deus querem uma qualquer? Não querem, querem uma mulher de Deus. Então, eu vou atrair ao mesmo nível que eu sou. Homem de Deus não vai querer uma mulher que anda à procura de homem. Ele vai encontrar uma mulher que anda à procura de Deus. Nós às vezes andamos a olhar para metas e dizemos, bem, vou agora a esta conferência para ver se ele me dá uma oportunidade, se acontece uma coisa qualquer, que a batalha está... A pessoa vai à conferência e depois vê a seta que diz Espanha e sai do caminho. Porque ela vê Cristo como uma meta. Jesus não é a meta. O Pai é. Ele diz, ninguém vai ao Pai senão por mim. Quantos é que já estão a morar na morada gloriosa que o Senhor tem preparado para nós? Eu ainda não. Então eu ainda não cheguei à meta. Eu estou no caminho. E nós temos que estar preparados para o início dos tempos. Como? Caminhando no caminho. Quando?
Sempre. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Todos os dias da nossa vida. No trabalho eu ando no caminho. A criar os meus filhos, eu crio. É muito interessante quando a gente começa a pensar nos nossos filhos de uma maneira diferente. Os nossos filhos não são nossos, são de Deus. Então eu tenho que criá-los para eles serem filhos de Deus, para que eles consigam alcançar um ministério maior do que eu. Eu tenho que olhar para o Aguinaldo e saber que o meu sogro é Deus. Então eu tenho que ter cuidado da maneira como o trato com... Já olhaste para a tua esposa e pensaste, o meu sogro é Deus? Não dá assim um... Ramon, vais casar este ano? Prepara-te. O teu sogro vai ser Deus. Se tu tratas mal a menina dos olhos dele, ui. Quando Jesus é o caminho, as coisas mudam. O dinheiro não é meu, é dele. Os sonhos não são meus, não é Jesus que vai atrás de mim, sou eu que sigo a Jesus. Não é eu dar as minhas voltas e depois dizer, Senhor, olha, vem aqui, abençoa isto que eu fiz. O Senhor diz, Rita, é as ovelhas que seguem o pastor, não é o pastor que segue as ovelhas. E nós precisamos de andar no caminho para chegar à meta. Um início de um glorioso tempo. Olhem, céu. Se Jesus não é a meta, mas Ele é o caminho, Ele nos disse como é que nós sabemos se estamos a andar nele. Em João 14:12. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Enquanto o Senhor Jesus esteve aqui, Ele mostrou-nos como é que nós deveríamos de viver no caminho. Amando, tendo compaixão, deixando-nos ser transformados, aprendendo, não ficarmos paralisados pelas tempestades da vida ou pelas afrontas. Esta semana lá na Madeira foi muito engraçado, porque houve uma senhora, eu estava a falar com a pastora, e ela estava a dizer, há uma senhora que diz que não quer o discipulado porque o seu ego fica magoado sempre que a dizem que ela tem que mudar. E eu comecei-me a rir. Eu disse, então diz a essa senhora que o ego não pode ser magoado. O ego tem que ser morto. Eu não gosto de... Quando dizem que eu tenho que mudar, quando dizem que eu tenho que me disciplinar, quando dizem que eu tenho... Machuca tanto o meu ego. Querido, diz para a pessoa que está ao teu lado, o teu ego não é para ser magoado, é para ser morto. E quando o ego está morto, dói alguma coisa? Nada. Nada. Pessoas muito cri-cris que se machucam com muita facilidade, o problema delas é só o ego ainda está vivo. Não sabem quem são em Cristo. Já estou morto, Cristo vive em mim. Há ego aqui? Não há. Há problema? Não há. Há humilhação? Não há. Há ofensa? Não há. Coitados dos outros, eu estou bem, eu estou morta. Jesus é que vive em mim. Então a gente tem tanta coisa que nós dizemos, eu ando no caminho, mas a gente está tão longe disso. Então quando alguém um dia te disser, o meu ego, estás sempre a machucar o meu ego, a dizer que eu preciso de mudar, diz, enterra o ego. Olhem só, João 14:15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Como é que eu sei se estou? Sabem uma coisa que nós sabemos que estamos a andar no caminho e por isso estamos tranquilos com o facto de Jesus um dia vir buscar a sua igreja? É nós temos o plano de Deus e não temos o nosso se o dele demorar muito tempo. É que há muita gente que ela aceita o plano de Deus se for rápido, se for da maneira que ela quer. E se não
obrigar a um grande sacrifício. Aí é o plano de Deus. Mas na gaveta tem o plano B, C, D. Olha, quando eu estava na Jocum, era uma escola interna durante 6 meses. E eu fiz quando tinha 16 anos. E uma das coisas que não era permitida era durante aqueles 6 meses que tu estavas a viver em comunidade, a fazer a escola, tu não podias começar um relacionamento com alguém um namoro. Não era permitido. Se a coisa é de Deus, quando terminar o curso, vocês ainda vão ter a oportunidade de ver se são um para o outro. Então, nós... É muita malta nova, não é? Tudo jovem, tudo nas casas dos 20. Há muita hormona a saltitar, certo? E alguns já estavam assim mais para o desesperado. E então, quando alguém dizia assim, estou com o meu coração a ferver, a gente dizia assim, coloca no congelador. Coloca no congelador. A gente dizia, coloca no congelador. Coloca no congelador. E houve um dia que foi falar com o conselheiro e ele disse, quando eu a vejo, não sei o quê, o meu coração está a queimar por ela. E o conselheiro disse, coloca no congelador. Não dá, está cheio com o meu coração a queimar por tantas outras. Eu acho que ele era um pinga-amor. Todas as semanas ele apaixonava-se por uma colega diferente. Então ele ia pondo no congelador que ele já estava cheio. Ele tinha o plano A, B, C, D. Era de alfa a ômega, não é? Mas nós, quando esperamos em Deus, quando nós dizemos, Senhor, eu quero o plano, o teu plano, a gente diz, Senhor, se o melhor para mim for matrimónio, amém. Se o melhor para mim for celibato, amém. Se o melhor para mim for ter filhos, amém. Se o melhor para mim for não ter filhos, amém. É o melhor. Se o melhor para mim for terminar a faculdade e fazer doutorado, amém. Se o melhor para mim é começar já a trabalhar, amém. Eu quero fazer a tua vontade. Mas as pessoas estão noutros caminhos porque olham para Jesus como meta de corridas de 100 metros. Agora atingi esta, agora vou fazer a minha vida. Agora. Tanto é que há pessoas que não vêm à igreja porque agora não dá. Porque agora há pessoas que não vêm à igreja por causa da Covid, mas depois vão ao restaurante almoçar fora. É caminho? Ouviram uma seta muito grande a dizer restaurante. E nós precisamos de pensar, o que é que eu estou a fazer da minha vida? Há pessoas que não estão no caminho porque não querem lidar com o passado e estão em fuga. A gente sente que elas estão a fugir de alguma coisa, que tem alguma coisa mal resolvida. E por causa disso elas não estão a conseguir permanecer no caminho, porque quando começam a andar, aquela coisa mal resolvida do passado, um conflito com algum familiar, elas veem uma seta a dizer Espanha e de repente vão. Semana passada estava a falar com o Israel, uma família que a gente conheceu. O Israel ria às gargalhadas. Porque era uma família que do Brasil receberam uma chamada para o Japão. Quando estavam a tratar da papelada para o Japão, não saiu o visto. Então, mas é engraçado porque eles falam sempre como é o plano de Deus. Sabem, põem Deus nos seus planos. Parece que a coisa, se a gente disser foi Deus que falou, mais ninguém pode se intrometer. Então eles tinham o Japão. O Japão, os vistos são muito complicados, então que eles foram orar e Deus diz, olha não, mudei de ideias, afinal Portugal tem as portas mais abertas. Vieram para Portugal. Estavam aqui em Portugal há alguns anos. Jesus bateu à porta e disse, olha, Alemanha, o vosso é Alemanha. Vocês lembram-se, há uns anos atrás, uns 4 ou 5 anos atrás, quando na Alemanha houve alguns atos terroristas em que uma pessoa com facadas dava nas pessoas que estavam nos restaurantes?
Adivinhem para que cidade é que Deus mandou a família? A das facadas. E adivinhem onde é que o Senhor estava a trabalhar? Na rua, nos restaurantes. Deus aparece durante a noite e disse, olha, não estava à espera deste terrorista aqui na Alemanha, tenho outro plano para ti. Flórida, Miami. Eles começam-se a preparar Flórida, Miami. Há 3 anos ou 4 anos não houve uns ciclones na Flórida, Miami, que toda a gente teve que sair. Quantos se lembram? Foi na altura em que Deus tinha chamado esta família. Quando se dá o ciclone, ele no meio da noite Deus lhe aparece e diz, não é seguro ir para a Flórida, Miami, nesta altura do campeonato. Inglaterra! Começa a preparar as coisas e vai para a Inglaterra. Lembram-se de há uns 3 ou 4 anos? Em Inglaterra, um carro ter passado atropelava as pessoas. Adivinhem onde é que era o restaurante onde este senhor trabalhava? Irmãos, sempre que vocês quiserem ir para o outro lado, perguntem-me, onde é que está aquela família? E Deus depois disse-lhe que era outra cidade. Ele tinha-se enganado na cidade de Inglaterra. Mas, é assim, isto é muito triste. Quando eu penso que é uma família, quando é um solteiro que faz loucuras, quando é uma família dói-me um bocadinho, porque há sempre esposa, crianças envolvidas, um crescimento espiritual que fica travado pelo meio. Mas eu só estou a dizer que isto parece um filme, mas é verdade. A gente às vezes, pensa assim, e há pessoas que dizem que é Deus que está a mudar os meninos. Como é que consegue dizer? O Senhor Jesus diz que quem anda nele não tem confusão. E a gente tem que parar de dizer que é vontade de Deus tudo o que nos dá na telha e começar a colocar os joelhos no chão e perguntar, Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Que eu gostava do aguinaldo, eu já sabia. Não era isso que estava em causa. Fui falar com os meus pais e fui pôr os pés no chão para saber se aquele rapaz ia fazer de mim uma grande mulher ou ia destruir a minha vida. Mas orem muito. Senhor, não me deixes fazer burrada. Sabem, a gente tem que dizer, Senhor, eu estou a andar no caminho, ou sempre que há uma seta qualquer que dá a outro lugar, eu saio. Porque o Senhor Jesus não nos vai perguntar onde é que quando Ele nos vier buscar, Ele não nos vai perguntar como é que estavas há 5 anos atrás. Quando Ele nos vier buscar, Ele vai ver como é que nós estamos hoje. Por isso é que Apocalipse tem muito ao que vencer, ao que permanecer fiel até ao fim. Jesus não é a meta, Jesus é o começo do caminho que nos leva ao Pai. E nós temos que estar preparados para o início de um tempo glorioso. Tive quase para não pôr este versículo, mas Tiago 2, 17, 19 diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é só um? Fazes bem. Até os demónios creem. Qual é a nossa diferença entre eu e Lúcifer? Quem é que conhece mais a Bíblia? Eu ou Lúcifer? Lúcifer. Quem conhece melhor Deus? Eu ou Lúcifer? Lúcifer. Quem conhece melhor o céu? Eu ou Lúcifer? Lúcifer. Quem é que fala? Já falou face a face com Deus? Eu ou Deus? Eu ou Lúcifer? Lúcifer. Porquê é que eu entro nos céus? Porque eu acredito em Deus? Porque eu conheço a palavra? Porque eu vivo Deus. Porque eu vivo pela fé. Porque eu sei que sou pecadora. Lavei as minhas roupas
no sangue do Cordeiro. E agora nele eu vivo, nele existo e nele eu me movo. Jesus é o caminho. Lúcifer não entra no céu porque ele nunca faz a vontade do Pai. Porque ele nunca se arrependeu, nem se vai arrepender. Mas nós entramos porque nos arrependemos e mudamos o nosso estilo de vida. Olhem só em Mateus 7, 20, 21. Pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Quem quer estar preparado? Então temos que fazer a vontade do Pai. Temos que andar no caminho. Olhem só, vou ler agora um versículo que está em Ezequiel, que nos mostra, e na próxima semana nós vamos continuar a estudar este versículo, que nos mostra um pouco como é que nós nos devemos de... que frutos são estes que nós damos? Que quando o Senhor vier com justiça e demonstrar a sua ira sobre o pecado neste mundo tenebroso, como é que nós somos daqueles que somos arrebatados, que somos protegidos por Deus, que passamos desta para melhor? Amém? Diz assim em Ezequiel 14, versículos 12 a 15. Veio ainda a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, e esta terra está a pecar contra Deus, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela, tornarei instável o sustento do pão, enviarei contra ela fome e arrancarei dela homens e animais. Ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Nos dias de hoje, o que Deus está a dizer é: quando a terra pecar contra mim, apesar da igreja dos meus filhos habitarem na terra, virão fome, secas, guerras, doenças. Mas ele diz: mas por causa da justiça, vamos tirar Noé, Daniel e Jó, por causa da justiça da igreja, elas vão salvar a sua própria vida. Amém? Então este é um dos versículos pelos quais nós fundamentamos que seremos arrebatados. A vida, o mundo está a pecar, está um caos, as coisas vão acontecer, no entanto a igreja vai ser protegida. Então nós como igreja temos que saber que justiça é que havia em Noé, que justiça é que havia em Jó e que justiça é que havia em Daniel para nós podermos copiá-los. Amém? A roda já foi inventada, a gente agora aprende com os melhores. E nós então vamos hoje só falar acerca de Noé, que é o primeiro que aparece na lista. Como é que eu sei que estou a fazer parte da Igreja de Cristo? Pela fé. Olhem só, Hebreus 11:7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e pela salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Preparar a arca nos nossos dias é termos ministério na igreja para haver salvação de muitos. Preparar a nossa família, levando o evangelho aos nossos filhos. Então nós precisamos de preparar a arca para a salvação de muitos quando for o derramar dos cálices da ira de Deus. Que a gente não gosta de falar muito disso, mas nós precisamos de estar preparados para subir. Amém? Então vamos ver algumas coisas que Noé fez. 1. Obedeceu em tudo. Então nós temos que obedecer 98%? Não. Em tudo. Se houvesse um buraquinho, nós temos ali engenheiro.
Se houvesse um buraquinho na arca e a gente dissesse, isto não é nada, isto só entra 1 centímetro cúbico de água por dia. Iria dar problema ou não iria? A arca afundava ou não afundava? Então, uma das coisas que nós temos que aprender é, se Deus fala, a gente obedece. Eu não sei qual é que é a vontade de Deus na minha vida. Há quanto tempo é que não lês? Porque quando a gente lê, a gente descobre a vontade de Deus para a nossa vida. Então, a gente tem que obedecer em tudo. 2. Fé apesar do desencorajamento. Irmãos, ele estava no meio de uma geração cheia de maldade. Havia-se multiplicado na terra. Tudo o que era mau estava a acontecer. O que é que vocês acham? Estas pessoas eram a favor de Noé ou contra ele? Nos nossos dias, como é que está? O desencorajamento. Top, não é? Recebemos desencorajamento todos os dias. As coisas parecem que vão de mal a pior. Cada vez mais as coisas apertam-nos, não é? Desencorajam-nos à nossa fé. Mas apesar do desencorajamento, Noé permaneceu firme. 3. Apesar da demora. Irmãos, foram 100 anos a construir a arca. 120, se a gente ler. Então, quando a gente diz, o Senhor está a demorar muito para falar, diz-lhe assim, lembra-te de Noé? Está a demorar muito para as coisas acontecerem. Lembra-te de Noé? Estou que trabalho e não vejo fruto. Lembra-te de... Às vezes a gente pensa que fazer a arca era só martelar. Não era só martelar. Era ir buscar, deitar abaixo as árvores. Era trazer os troncos das árvores para o local de obras. Era lixar os troncos. Nem sei como é que eram os parafusos naquela época. Mas era muito demorado. E mais, ele tinha crianças pequenas. Sabem quando a gente diz, agora não posso, que eu tenho crianças pequenas? Noé também tinha crianças pequenas. E enquanto ele fazia a arca, ele tinha que continuar a alimentar a esposa e os 3 filhos. A horta tinha que continuar a ser regada. Os coelhos tinham que continuar a ser alimentados. Tinha que se continuar a tirar o leite da cabra. E ele continuava a fazer a arca. Mas eu tenho que viver a minha vida. Noé estava a viver a vida dele. Noé estava a pagar as contas dele. Noé estava a criar os 3 filhos. E estava a construir a arca. 4. Fé apesar do trabalho difícil. Querem saber o tamanho da arca? Faz então uma embarcação com madeira resinosa e que tenha compartimentos no interior. Ainda tinha que trabalhar com madeira que produzia muita resina. Vocês sabem o que é que acontece com a resina nos nossos dedos, não sabem? Pronto. Reveste-a de alcatrão no interior e no exterior. E tu perguntas assim, onde é que Noé ia comprar alcatrão? Não comprava. Fazia. Poços. Trabalho. Com a resina das árvores. Desculpem, mas nós estamos numa geração muito comodista. Quando a gente pensa, a gente diz assim, meu Deus, este homem fartou-se de trabalhar. Reveste-a de alcatrão no interior e no exterior. E que interior era o quê? 2 metros quadrados? Não, meus amigos. Terás de fazer de 150 metros de comprimento. Quanto é que tem um campo de futebol? 60. 2 campos e meio de futebol. Tudo com resina, com alcatrão. É de uma pessoa ficar louca ou não é? E há pessoas que dizem, tenho que ir fazer agora o discipulado com a irmã tal. Tenho tanta roupa para passar a ferro. Pois é, mas se a arca não tivesse alcatrão, afundava.
porque Ele é que fazia a arca ser estanque. E nós queremos ser arrebatados, mas queremos olhar Jesus como a meta e não como o caminho. E nós temos que ter cuidado. Terá de ter 150 metros de comprimento, 25 de largura e 15 de altura. Terá uma abertura na parte de cima, meio metro logo abaixo do telhado. E no interior, 3 andares. Coloca uma porta de lado. E a Bíblia diz que Noé, em tudo, obedeceu. Como é que eu sei se estou a viver o caminho? Continuo a caminhar apesar da demora? Continuo a caminhar apesar da dificuldade? Continuo a trabalhar apesar de ter tantas coisas para fazer? Continuo a fazer apesar do desencorajamento? Continuo? Então nós seremos como Noé e seremos salvos. Amém? Vamos terminar com Apocalipse 21, 1-4, que diz o seguinte: Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam e o mar também não existia mais. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e diziam: Vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles e eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. Quem quer estar preparado para o novo início? Vamos nos colocar de pé. Vamos perguntar ao Senhor: Senhor, Tu és o caminho. Eu não quero apenas conhecer o caminho, eu quero andar por Ele. Ó Senhor Jesus, nós queremos fazer a Tua vontade. Nós queremos ter uma fé igual à fé que Noé teve, Senhor. Ó Senhor Jesus, nós queremos ter uma fé, Senhor, que nós estejamos a construir algo, Senhor, na nossa vida, que não apenas seja uma bênção para nós, mas que também seja uma bênção para a nossa família, para aqueles com quem nos relacionamos.